E aí, meus amor? Ah, que bom encontrar com você aqui de novo hoje, hein? Bom esses encontros, né? É tão bom quando eu te vejo, quando você me vê. E aí, meu amor? E aí, meus amor? Como é que vocês estão? Na paz? Espero que sim. A infância é uma fase incrível da vida, né? Incrível. E tanto que muitas pessoas ficam lá, congeladas na infância. Crescem e continuam meninas e meninos desse Brasil varonil, não é? E eu tive uma infância espetacular, espetacular. Mesmo porque já naquela época, acho que desde que nasci, eu tenho esse hábito de observar as pessoas, os lugares, e tudo para mim é fabuloso. Tudo para mim é Big Fish, né? Grandes histórias lá, enfim. O filme, sabe? Big Fish? Uhum. Então, sempre tem uma história maravilhosa. E eu vivi a minha infância em duas partes, posso dizer. Eu vivi uma primeira parte em Juiz de Fora, Minas Gerais, na zona da mata, um vale cercado de montanhas, uma cidade... Falar cidade grande estando em São Paulo é meio absurdo, né? Mas não era uma cidadezinha com igreja, que são lindas, né? A igreja, o delegado, a delegacia. Não, uma igreja uma cidade do porte de uma Campinas, de uma Ribeirão Preto, para dizer do estado de São Paulo, né? Não importa, Juiz de Fora. E eu morava desde sempre numa rua chamada Rua Feliciano Pena, Senador Feliciano Pena, conhecida em todo o bairro como Rua Nova. Quando fizeram a rua, deram o nome, os vizinhos começaram a chamar de Rua Nova, imagino eu, e ficou conhecida como Rua Nova. A gente só usava Rua Senador Feliciano Pena quando escrevia cartas. Ah, sim, num tempo que se escreviam cartas. Colocava no remetente Rua Feliciano Pena. Essa rua e essa casa propriamente onde eu nasci e vivi me marcaram para sempre. Mas houve um período que os meus pais saíram desta casa para reformá-la. E eles tinham comprado um sítio, foram para um sítio. E eu fui mandado para morar com a minha avó, a Nair, numa rua que era digna de um Aloysio Azevedo, era digna de um Nelson Rodrigues, porque era uma rua absolutamente brasileira, mineira, cheia de personagens incríveis. E eu saí da Rua Nova, onde eu tinha uma vida regrada, pacata, onde tinha o meu melhor amigo João Paulo, que já citei aqui uma vez, e só esse meu amigo João Paulo, e a gente vivia um mundo de fantasias e de alegrias no fundo do quintal, onde éramos tudo, no quintal da casa dele, porque minha casa não tinha quintal, na Rua Nova. E depois eu fui para a Rua Santana, no bairro de Santa Terezinha, tão recorrente, onde tinham as amigas de minha avó. E várias coisas aconteciam lá. Era uma rua com motoristas de caminhão, com lavadeiras, com quituteiras, banqueteiras, benzedeiras, terreiros de umbanda, igreja, né, igreja católica no bairro, que era a igreja de Santa Terezinha, onde eu fui sacristão. Minha avó, Dona Nair, uma mulher metódica, uma mulher de opinião, uma mulher forte, uma mulher porreta. Morávamos eu e ela. E ela me trazia, como ela dizia, ali, ó, ali. E na rua, um mundo de moleques e de brincadeira e de rua, e roubar fruta no quintal do vizinho, e chupar fruta no pé, e correr, e soltar pipa, e tinha uns arcos, né, aqueles pneus que você girava na rua. Descia a rua em cima de tábuas. Vocês não sabem o que era isso. Uma rua de paralelepípedo, íngreme, altíssima. Pegávamos tábuas de construção, tudo aprendi com a molecada. Pegávamos tábuas de construção e passávamos vela atrás, no verso da tábua. Ou que tivesse, como tinha muita fruta também, abacate. Chama de abacate. Subíamos lá, cada um com a sua tábua, sem freio, sem direção, sem nada. Sentávamos a bunda naquela tábua e dávamos só um ligeiro empurrão com o pé. E você fazia aquela tábua de deslizar naquela paralelepípedo com a bunda, né? A bunda era a direção, que você ia virando pra lá e pra cá. Acabei tendo um molejo que nunca mais perdi. E vum, descia a rua. Uma doideira. Às vezes acontecia de ter uma pedra mais alta. E quando encontramos a pedra mais alta, a tábua simplesmente a 200 km por hora, em Imola, fazia pá! E você
você era arremessado a vários metros para frente e se ralava nariz, joelho, e tomava aquele susto, sangue correndo, dava uma gargalhada, pegava a tábua e voltava lá para o começo, para descer a rua. Minha turma era Luiz, filho de um sapateiro, Vavá e Beto e Tonhão, que eram filhos também de uma lavadeira, negros retintos, como em Minas tem, não é? Porque foram para lá muitos negros e esses negros acabaram ficando... Em Salvador também havia muitos negros assim, negros que você vê a África inteira através daqueles dentes, aqueles sorrisos. Tinha o meu amigo Ronaldo, que não fazia parte dessa turma. Ronaldo vestia a camisinha branca dele e morava lá na casa dele, era estudioso, cantava samba, mas não se misturava com essa turma que minha avó chamava carinhosamente de gangue. A gangue. E aprendi de tudo um pouco com essa molecada, de tudo um pouco. Eu, menino da Rua Nova, crescia lá que às 6 horas tinha que entrar, tomar banho para sair todo arrumadinho, engomado. Estava na Rua Santana, de short, canela de fora, cheio de machucados e vivendo aventuras, milhares de aventuras. Tinha também o Ninoca, que era o mais forte da turma e o mais briguento, um pouco mais velho, que nos ensinou a todos a fumar. Sim, vejam vocês. Aprendi a fumar, lamentavelmente, na Rua Santana, numa época em que o cigarro estava nos filmes, nas novelas, nos adultos, em adolescentes, e todo mundo queria fumar. Isso era bombardeado constantemente, né? Tinha, por exemplo, se você gosta de esporte, se você faz vela, surf, essas pessoas fumavam Hollywood, ao sucesso. Imagine você ligar uma coisa com outra. Se você era fino, se você queria joias, concertos de música, aquelas mulheres lindas, aqueles vestidos longos e brancos, vendo um pôr do sol numa baía, de frente para o mar, no amanhecer com champanhe e o homem de black tie, Carlton. Se você era uma mulher bonita, charmosa, diferente, fumava ela, que era um cigarro comprido, cheio de flores. Agora, se você era moleque como nós, fumava Havaí, que era um mini cigarro deste tamanho, ou Paquetá, que era um cigarro sem filtro. Você fumava e ficava cuspindo. E nos sentíamos o máximo, veja que estupidez, mas nos sentíamos adultos, donos dos seus narizes. Ao primeiro berro de Dona Nair, Francisquinho! Jogava cigarro e corria lá pra dentro, senão era sopapo na testa na hora. Toma banho! Larga essa gangue! Tudo aos gritos. As pessoas se comunicavam na Rua Santana aos berros, aos gritos. Miguelzinho! Vem pra dentro! Você ouvia, ele morava quilômetros lá em cima e desbaratava, e nós achávamos adultos um saco, porque ele sempre estava interrompendo alguma grande aventura que estávamos vivendo, algum grande tesouro que íamos desenterrar no pasto, como chamávamos, que era um morro que tinha atrás da casa de minha avó, que era um grande terreno que chamava-se de pasto, naturalmente, porque tinham cavalos, algumas vacas, atrás do bairro, não é? E eu me lembro que nessa época, tem 1000 histórias de aventuras, mas me lembro que nessa época, a Dona Nair, a vovó tinha um ritual. Ganhava aquele dinheiro miudinho que ela guardava ali numa bolsinha pequena, vermelha, escondida, tudo contadinho, o dinheiro para o pão, o dinheiro para o café. Vovó tinha uma coisa que era uma coisa absurda. Ela comprava o pão, mas a gente não comia aquele pão fresco, absolutamente. Ela guardava aquele pão para comer dias depois. Íamos comendo os velhos, os duros, os guardados. Manteiga, nem pensar. Passava um pouco de óleo de cozinha, respingava um pouco de sal, ou se não gordura mesmo, gordura de porco. Passava por ali e era isso que comíamos de manhã. Se faltava dinheiro e não tinha café, ela não tinha dúvida. 3 ou 4 folhas de louro do fundo do quintal, fazia um chá maravilhoso de louro, tomava de manhã. E às vezes até mesmo água com açúcar quente. Você pode dizer, nossa, que pobreza. Jamais me esqueci do sabor dessas coisas todas. Se tinha fome, era a cana caiana tirada do fundo do quintal, onde ela sentava na escada, aquelas saias compridas, ela abria a perna e ia descascando aquela cana com um vigor e arrancando aquelas cascas meio vermelho, um vermelho rubi, um vermelho sangue. Ela ia cortando aquilo e picando, me dando um pedaço, chupando outro e colocando o resto na saia, onde eu pudesse pegar. Ou se não, pegava laranja também do fundo do quintal,
descascava uma laranja. Quantas vezes não passei tardes inteiras vendo a minha avó descascando laranja, descascando cana, cozinhando. Eu aprendi a cozinhar vendo a minha avó cozinhar, porque era sempre metódico, era sempre os mesmos gestos. Ela não variava no tempero. E que arroz, e que feijão, e que ovo estralado, gema mole em cima daquilo tudo. Às vezes ela pegava um feijão que ela cozinhava, sem tempero, sem nada, picava assim tomate, anote aí, picava uns tomates, cebola no óleo, e depois ela jogava uma concha daquele feijão, um punhado de sal, um dente de alho picado, depois ela pegava um punhado de farinha de mandioca e jogava assim em círculo, numa espiral, em cima do prato, aquele feijão fumegando. Estralava um ovo, pego no fundo da horta, um ovo mole, que o grande momento daquela refeição era deixar para o último instante o momento que se furaria a gema mole do ovo com o garfo, com o dente do garfo. Era um momento sagrado, onde aquela gema começava lentamente, amarela, pura, a escorrer no feijão preto. Ah, nunca mais comi nada igual, nunca mais. Era muito simples, muito requintado e muito fino. E aquele sabor, e o cheiro da mão de minha avó, que tinha tantas atividades, nunca mais saiu do meu palato, saiu da minha boca. Busco até hoje, em tudo que como, um pouco daquele óleo, um pouco daquele azeite, um pouco da cana caiana, um pouco da laranja lima e o sabor do chá. Minha avó marcou a minha vida definitivamente. E ela não era do tipo de pegar no colo, fazer carinho, absolutamente. Ia me tocando pela vida a vassouradas, a coques e a gritos. Alguns anos depois, homem feito, entendi que tudo isso era cuidado, era afeto, era carinho, era uma formação como eu jamais teria em nenhum momento da minha vida. Ela estava formando no menino o homem no qual eu me tornaria. Daquela maneira dela, daquele jeito dela que eu achava meio bruto, era o jeito dela dizer, eu te amo. Seja homem, honre a tua vida, honre os teus pares, tenha olhos para aqueles que estão ao seu lado e faça pelos outros o que eu estou fazendo por você. Eu era quase uma encomenda na vida dela, porque eu sobrei, a casa dela ficava perto da escola, e minha mãe então me deixou lá e perguntou se ela ficava comigo. Ela falou, deixa ele aí. E assim foi tocando a vida. E vivi muitas coisas com a vovó. Mas ela tinha uma vez por ano uma coisa que era sagrada. Ela era uma mulher de fé, muita fé. Trocava de santo a cada 5, 6 meses de acordo com a necessidade que ela tivesse. Mas nunca trocava Nossa Senhora Aparecida. Nunca deixou de amar Nossa Senhora Aparecida e amava e venerava, em silêncio, discreta, para ela. Não é? O pai havia sido muito católico, a mãe também, daqueles católicos que trabalham na igreja e que auxiliam, Filhas de Maria, né? Congregação Mariana, meu avô era desses. E benzia também. Meu avô com um raminho cortava cobreiro, cortava febre alta, cortava torções, erisipelas e coisas que tais. Então isso veio vindo desde lá. E a minha avó, uma vez por ano, ia a Aparecida do Norte e me levava para lá. Me levava até a santa para que a santa pudesse me abençoar. Vou contar isso uma outra hora, um outro dia, essa viagem até a Aparecida. Hoje fica esse gosto de Minas, de angu, de feijão e arroz. E o mais não precisa, o mais não se faz necessário. Só isso basta e tá muito bom. Beijo. Oi, gente! E aí, meus amor? Olha, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para saber sempre quando a gente tiver novidade, quando a gente lançar o vídeo e dá um like, né? Tá bom? Não é assim? É assim que é. Beijo para todo mundo, a gente se vê por aí. Fala, Francisco!